Esporte Ágil, Esporte de Mato Grosso do Sul, num só clique. Nessa edição do programa eu trago Paulo Teles, que já foi presidente, gerente, diretor, treinador do futebol de Mato Grosso do Sul e, acima de tudo, empreendedor. Para uma boa conversa, se eu fosse você, ficava no vídeo. Paulo, obrigado pela vinda aqui. Fico muito feliz do teu sucesso, porque eu acho que o futebol de Mato Grosso do Sul, que vive muito do passado, precisa ter bons exemplos de hoje. Você foi um cara que traçou uma trajetória vitoriosa, e não só pelas vitórias, é um exemplo, pelo tanto que você se dedica, tanto que você trabalha, tanto que você se infiltra em todas as áreas do futebol aqui no Mato Grosso do Sul. É um futebol comparado com os outros grandes centros, de certa forma pequeno, e acaba exigindo esse empreendedorismo das pessoas, né? Eu lembro quando tive a oportunidade de fazer o livro do Ceni, você era um cara que estava cuidando desde o custo do gasto da água, que estavam usando lá fora para molhar o jardim, ao que ia se comer no almoço, aí você falava com o nutricionista, falava com o pessoal da cozinha, ou até a transação de um jogador, tudo. Como um microempresário que tem que ter toda essa atividade para poder cuidar de cada detalhe, para daquele pouquinho se fazer muito, né? É verdade. Primeiramente, agradecer, obrigado pelo convite, sempre estamos à disposição para poder falarmos do futebol, do modo geral, né? Nós estamos aí hoje praticamente num campeonato estadual em atividade, temos a grande satisfação de ter tido o Operário aqui de Campo Grande como o atual campeão, e lembrar do nosso tempo gostoso do Ceni, né? Sempre é satisfação. Então, muito obrigado e estamos aí à disposição do amigo. O Ceni, que talvez muitos hoje em dia, o torcedor que comece a acompanhar agora com essa fase da televisão, está dando uma cobertura maior, o Ceni não teve toda essa badalação na sua época, mas fez uma história incrível. E mais incrível ainda, quem teve a chance de conhecer isso, foi como começou a estrutura do clube, né? Foi de uma conversa, de um sonho, num campo de futebol lá em Jardim, em Guia Lopes, ali perto, onde vocês idealizaram todo um futuro para o clube, um futuro que aconteceu, e que depois a incógnita fica assim, como que depois um clube que ganhou tantos estaduais, foi competitivo fora, em competições nacionais, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série D, como o clube acaba na Série C? O clube, na verdade, ele não acabou, né? O clube ainda ele existe como instituição. O que acabou foi a vontade do atual presidente, baseado aí nas crenças e naquilo que ele acredita, na orientação que ele recebeu da sua liderança religiosa, decidiram por fechar o clube e as suas atividades. Mas a história do Ceni, tanto é que nós tivemos esse embaraço, essa briga, e até judicial, porque ainda corre na justiça uma ação onde eu reivindico algumas situações, e essa decisão está para ser agora publicada nesses próximos dias. O que você cobrava era a transparência dessas decisões e entender, porque era um clube rentável, né? Um clube Sim, totalmente viável. E falando da história, né, nós começamos realmente numa cidade chamada Guia Lopes, no interior de Mato Grosso do Sul. Começamos com alguns companheiros, alguns amigos que eram amantes do futebol amador, que tinham muito sacrifício para poder jogar um futebol, como todo lugar do Brasil. E dali teve a oportunidade de apresentar um projeto, na época da fazenda do Reverendo Moon, que não é segredo para ninguém, mostrar para ele um projeto através do esporte, através do futebol, que você pode fazer inclusão social, que você pode mostrar para uma sociedade um futuro melhor, tanto para os moradores, quanto para aquelas pessoas que praticam o esporte no modo geral. E a nossa graça, a nossa felicidade, que o Reverendo Moon acabou entendendo o projeto global e acabou investindo por 10 anos no clube, né? E todos os resultados de conquista, tanto na parte estrutural quanto na parte de títulos e também de formação de cidadão, se deve principalmente para o investimento dele, que uma das contrapartidas que tinha nesse projeto era apenas nós fazermos o social, né? Então nós ganhamos muito título, nós somos 6 vezes campeão estadual, nós somos 2 vezes vice-campeão estadual, nós tivemos título no nível centro-oeste, jogamos o brasileiro da Série C, jogamos o brasileiro da Série D, tivemos participações na Copa do Brasil, negociamos
centenas, até podemos dizer assim, de jogadores, mas o principal investimento que eu tinha na minha época eram as escolinhas de futebol que atendíamos já ao redor de Mato Grosso do Sul e principalmente em Campo Grande, mais de 1.200 alunos. Lembrando que o Ceni estava numa área carente de Campo Grande, uma área que se desenvolveu um pouco mais depois da ida do clube para lá, com um centro de treinamento moderno, que até times que vinham jogar aqui pediam emprestado para poder estar ali. Agora, no futebol tem essa questão das parcerias, né? O clube que você torce também, além do Ceni, das Guaranis, do Palmeiras, tem uma parceria fortíssima, é a melhor parceria do Brasil, e é o time, por isso que é o campeão brasileiro, é um time competitivo, até comparam-se as situações de clubes europeus, o Palmeiras como seria num campeonato fora. A parceria é bom ou ruim para o futebol? E por que as parcerias, quando elas acabam, os clubes passam por essa turbulência? Você que foi um cara que sempre cuidou tanto do microgerenciamento, mas o planejamento também era uma coisa que você cuidava, né? E aí o Ceni em 2007 parecia que em 2017 ou 2020 ele já estaria aí, podendo subir de divisão. Né? O Ceni foi preparado para passar por turbulências como se passou. Ele jamais poderia ter tido o fechamento por incompetência numa atitude de um presidente. Ele foi preparado para isso. O dinheiro que foi investido, tanto da parte religiosa, da parte do Reverendo Mundo, quanto da parte que foi feito através das suas rendas, né, com jogadores, patrocínios, ele foi tudo investido no centro de treinamento. Tudo. Não teve... É um modelo parecido com o do Atlético Paranaense, né? Exatamente. Todo planejamento não era para mim. Eu hoje, se eu tivesse pego ou me possuído de 10% do que foi rendido ao clube ao longo de 14 anos que lá estive, hoje eu estaria morando em Miami, Estados Unidos, porque teve uma renda muito boa. E toda a renda que foi adquirida ao longo desse período foi investido lá. Lá foram 6 campos de treinamento, lá foram feitos um estádio de futebol, o único clube particular do estado de Mato Grosso do Sul que tem estádio próprio. Centro de recuperação. Centro de treinamento, academia, refeitório, alojamento, hotel, enfim. Está lá. A própria diretoria ficava dentro ali também? E continua lá. Né? Se você pegar aqui o carro hoje, né? Ir lá no Los Angeles, a estrutura está lá. Embora mal conservada, né? Embora não sendo utilizado para o bem do futebol e nem para a sociedade local, continua lá, porque o patrimônio foi investido lá. Então o Ceni foi trabalhado para isso. Quando nós passássemos por uma crise, como saberíamos que ia passar, porque quando foi feito o contrato com o Reverendo Moon, ele nos garantiu 10 anos de investimento. Então nós preparamos para que nos próximos 10, 12, 13, 15, 20 anos pudéssemos sobreviver. Porque hoje, com o auge da TV, com o auge do investimento do governo do Estado, coisa que na época nós não tínhamos, né? Você tem ajuda de custo de viagem, você tem ajuda de custo de transporte, você tem... Era vitrine, era vencedor. Sim. Conseguiria captar... E hoje uma cota da Copa do Brasil, por exemplo, é R$700 mil, uma cota. Né? Eles teriam que vender 2, 3 jogadores na época. Então, você tinha... E nós nos preparamos para isso, com estádio, com campo de treinamento, com centro de recuperação, com academia, com refeitório, com restaurante, tudo, estamos prontos. Tanto é que qualquer clube do estado do Mato Grosso do Sul, se quiser uma estrutura pronta, é só alugar o centro de treinamento do Ceni que está lá pronto. Então o Ceni não está ativo por incompetência. Apenas isso. Eu não tenho medo, não tenho qualquer receio em falar isso. O Ceni só não está ativo por causa de uma incompetência do atual presidente. Né? Agora, cada coisa é uma coisa. Hoje você ainda é ligado na religião do Reverendo Moon ou não? Não. Hoje não tenho mais... Por conta dessa situação toda? Não tenho mais ligação, não tenho, porque nós, na época, eu ainda admiro, sou totalmente, não posso dizer fã, porque é um líder religioso, né? Sim. Mas eu tenho uma maior admiração pelo que o Reverendo Moon ensinou para o mundo. E na minha briga, na minha discussão com a liderança da igreja e como o cidadão se titula presidente, que o mínimo que nós teríamos que ter feito em respeito à história, ao investimento que o Reverendo Moon fez ao longo de 10, 12 anos, e o legado de respeito que nós teríamos que ter era manter o clube em atividade. Isso era o mínimo.
né? Que não era qualquer clube, era um clube vencedor, era uma história que deu certo. Vamos supor que ele não quisesse, Danilo, jogar o futebol profissional porque ele não tinha competência para gerar tudo isso. Uhum. Mas pelo menos a escolinha, pelo menos o trabalho social no bairro Los Angeles, adjacência, pelo menos alguma atividade que pudesse dizer assim, não, por respeito ao legado de um grande líder religioso, ao longo da história que ele fez, nós estamos aqui em atividade. Ele nem isso, e nem os líderes dele, que são da associação, tiveram essa dignidade em fazer em respeito ao legado do Reverendo Moura. Paulo, agora, duas coisas, né? A estrutura ficou lá, abandonada, infelizmente, foi construída ao longo do tempo, e outra coisa que foi muito bem construída ao longo do tempo foi o seu know-how, né? Com o passar dos anos, você foi se aprimorando, se aperfeiçoando, e hoje é um expert em futebol, talvez como nenhum outro no nosso Mato Grosso do Sul, que precisa tanto de reciclagem, né? A gente fala, o futebol precisa melhorar, a TV está investindo, alguns patrocinadores investem, mas se não tiver estrutura de oxigenação, de know-how, é uma revolução que não vai para frente. Como que foi esse processo? Você foi muito da paixão do futebol que te motivou a ir se capacitando? Hoje você tanto pode trabalhar como gerente, como diretor, como presidente, como treinador, acabou optando isso também, como que é o chão da fábrica, no caso, e até fez um curso na CBF recentemente, onde você pode dar uma palestra para falar da realidade do futebol no interior do Brasil. Na verdade, tudo que você for fazer na sua vida, você tem que buscar aprimoramento e qualificação. E o futebol não é diferente, né? Eu tive essa oportunidade, fiz o curso, continuo me graduando, né? Hoje eu estou fazendo uma faculdade depois de tanto tempo em Direito, estou me formando esse ano, inclusive, em Direito. Pretendo seguir no Direito Esportivo, né? E seguir os caminhos aí. Então, é a necessidade que você sempre se qualifique, porque as coisas mudam. Por exemplo, na nossa época, não existia o Estatuto do Torcedor. Hoje, para você fazer um mando num jogo de futebol profissional, exige-se muito, né? E os profissionais e os clubes acabam dependendo muito da federação, por a federação ter esse conhecimento, e eles acabam dependendo muito disso. Isso acaba aquela situação de eliminação em Copa do Brasil, porque tinha que ter inscrito, não inscreveu, e é eliminado por questão burocrática. Teve agora, né? Agora, no começo do Campeonato Estadual, já houve uma denúncia aí de um jogador do Aquidauanense, parece que já está com um problema no BID, enfim. Essa qualificação tem que ter de todos, né? De todos, tanto da parte da federação, quanto dos clubes, quanto dos dirigentes, e eu não paro, né? Eu posso não estar trabalhando em algum clube no momento, porque também tem meu valor, também tem aquilo que eu construí ao longo do tempo, e eu não vou simplesmente estar num clube por estar. Diferente da Moreninhas, né? Puxando o gancho já, levando... Você tem também um projeto social lá, no caso. Nós começamos na Moreninhas visando um grande filão, né, que é o futebol feminino a nível de mundo. O Brasil hoje ele está abrindo espaço para que o futebol feminino seja equilibrado igual ao masculino. Está ainda no início, mas começou o Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez, todos os clubes que participam do Campeonato Feminino Nacional vão ter a oportunidade e a chance de jogarem, no nosso caso, por exemplo, 17 jogos. E nesse campeonato nós vamos ter a chance de jogar contra um Palmeiras, contra um São Paulo. Coisa que tinha-se na década de 70, contra um 60, Grêmio, contra um Cruzeiro, que estão todos na Série A2, na segunda divisão, igual a nós. E nesse mercado ainda, embora a estrutura dos times grandes sempre vai ser muito maior do que os times pequenos, apesar disso, todos são japoneses, porque está se iniciando o trabalho. Então, o nosso maior desafio nesse ano, né, é fazer com que o futebol feminino em Campo Grande, hoje representado pelas cores das Moreninhas, consiga permanecer numa A2, por exemplo, ou, se Deus quiser, conseguirmos o acesso, embora sabemos que é difícil, para termos um futebol
equilibrado com os grandes centros. Por mais que nós tenhamos sonhos e objetivos no futebol masculino, para nós chegarmos nessas competições contra times igual o Santos, igual o Palmeiras, igual o Vasco, igual o Flamengo, vai se demorar no mínimo de 3 a 4 anos com grande investimento. E ou 10 anos, como foi o caso do Ceni, que mesmo assim não chegou, né? Então, é difícil. Com o futebol feminino é uma grande oportunidade para o Estado, para a cidade e todos os profissionais poderem se mostrar seus valores. É uma recomendação da FIFA até, né? A Globo agora vai transmitir a Copa do Mundo feminina e parece que o futebol feminino começando do zero, não totalmente do zero, é uma chance de se fazer um futebol com menos problema político e de corrupção, como acabou acontecendo no masculino, a Copa América e tudo mais. E hoje a gente tem alguns... O torcedor ele torce um pouco com vergonha do que é o nosso futebol. Só para dar um parâmetro, Danilo, em Indaiatuba, talvez eu estou sabendo pronunciar bem o nome, mas a palavra daqui na minha mente, de Manaus. Uhum. Eles conseguiram no campeonato passado, no campeonato brasileiro, que ainda era uma divisão só, levaram mais de 30 mil pagantes para a Arena Amazonas. Né? Futebol feminino. Sendo que o futebol masculino não chegou a 1% do que eles levaram para o futebol feminino. E hoje o grande clube do Amazonas, é um time que se projetou a nível nacional e mundial, porque jogou a Libertadores agora também. E que dá utilização para aquela arena linda, né? Que foi construída para a Copa do Mundo. Inclusive foi feita a Libertadores da América, foi em Manaus, por homenagem até ao clube. Né? Foi um time lá da Colômbia, que foi campeão da Libertadores e vai jogar o Mundial. Né? Foi campeão da Libertadores e vai jogar o Mundial. Então, se a Moreninhas ou qualquer outro clube amanhã depois, Comercial, Operário, enfim, qualquer outro clube, entenderem que o futebol feminino vai dar o retorno de mídia, o retorno de marketing, o retorno de tudo que você possa imaginar, que você almeja chegar no masculino, somente vamos alcançar com o futebol feminino. Essa é uma realidade e é uma coisa que eu já fiz a leitura. É um caminho para os bons tempos voltarem. Os bons tempos voltarem. Você pode ter certeza que o Morenão só vai lotar novamente. Eu estou falando isso, gravando com você. Só vai voltar a lotar novamente com o time feminino, porque nós vamos chegar a nível mundial com essa categoria. Obrigado pela presença. Sempre bom falar contigo. Um prazer. Danilo, para mim é uma satisfação imensa. Temos muito assunto para poder falar, né? São muitas histórias. Eu tive a grande satisfação de ser entrevistado por ti. Você fez um livro da história do Ceni. E toda vez que você precisar, eu estou à sua disposição. Temos muita história para contar aí. E um abraço a todos e toda vez que precisar, estamos à sua disposição.